Fala família, inscreva-se no canal para continuar acompanhando essa novela. 3 vídeos novos por dia. Qual tipo de vídeo vocês preferem, de menos de 1 hora ou longos com mais de 2 horas? E boa história. Capítulo 11. Terceira Princesa. A brisa do mar tornou-se tão fria. Enquanto olhava para a superfície infinita do oceano, Garcia Wimbledon disse enquanto acariciava seu vento emaranhado cabelo com um sentimento de pesar em sua voz. Porque o inverno está chegando, disse ela, olhando para o belo homem de pé atrás dela e dando-lhe uma resposta. Embora este seja o sul, não é o sul profundo. Lá, as pessoas não entendem o que o inverno significa. Durante o inverno, nossa frota não pode estar no porto, a corrente oceânica os manterá para baixo, não seremos capazes de dar um único passo. Então, neste momento, eles devem estar na última viagem. A mulher se virou. Ryan, quanto tempo se passou desde que a frota da Vela Negra zarpou? 2 meses e 4 dias, respondeu o homem sem hesitação. Se nada mais acontecer, dentro de 3 dias eles chegarão ao porto de Água Árida. Ela riu. Espero que eles possam me dar uma surpresa suficiente. Ryan olhou para a mulher na frente dele, seu coração estava cheio de emoção. Quando refletida pelo sol do outono, seus cabelos grisalhos tinham traços de prata, seus olhos compridos e estreitos eram verdes ricida. Enquanto olha para ela, você sentiria uma sensação indescritível de opressão. Por ficar muito tempo na costa, sua pele ficou um pouco áspera, não era mais branca como todas as outras mulheres da família real, mas Ryan não reclamou. A seus olhos, Garcia tinha o temperamento que lançava qualquer outra beleza na sombra. Em comparação com aqueles idiotas endogâmicos do bando Graicastle, ela parecia ser diferente, e a filha do rei Wimbledon III era um verdadeiro gênio. Ela possuía a sabedoria e orgulho de uma nobre, no entanto, ao contrário da outra nobreza, que escrupulosamente respeitaria o senso comum. Nesse ponto, ela era até um pouco como os civis, se libertando do comum, cheia de expectativas, com um extremo espírito rico para a aventura. Naturalmente, nenhum civil teria esse tipo de habilidade e visão, para se juntar ao posto de duque imediatamente. Em comparação a ela, até mesmo a outra aristocracia parecia estar desprovida de previsão. Toda a renda comercial do porto de Clearwater seria reinvestida na construção da frota, nenhuma moeda seria deixada em seu tesouro, a luz de um avarento não iria brilhar muito longe. Escondendo R$1 de ouro no armário seria sem qualquer significado, quando você não usá-lo, será como uma pedra. Somente quando você tira, pode refletir seu próprio valor. O ponto é gastar não era igual a perdê-lo, contanto que o investimento seja no local, a recompensa que você ganhar, irá muito além de seu próprio investimento. Este método auspicioso, Ryan ainda podia lembrar-se profundamente dela dizendo-lhe, era quase como se ela estivesse ungindo sua cabeça com o mais puro bálsamo, facilmente quebrou todo o conceito herdado de seus antigos ensinamentos. Comparado àqueles nobres que passavam o dia inteiro poupando e tentando aumentar a quantidade de sua realeza de ouro, Ryan tinha a sensação de que esse era o verdadeiro método de um governante. Então, ele corajosamente colocou sua vida sob o comando de Garcia, prometendo segui-la até o porto de Águas Claras. Depois que eles chegaram aqui, Ryan descobriu que a terceira princesa era muito mais do que a filosofia dela. Não apenas ela era uma pessoa de filosofia, mas também era uma pessoa de ação. No centro de seu plano estava sua frota da Vela Negra e, no caminho de suas ambições, não havia impedimento permitido. 5 anos se passaram, as forças de Garcia se infiltraram no Port of Clearwater, organizaram e prepararam sua frota da Vela Negra, e então, seu pai, Wimbledon III, começou a lutar pela posição do rei. Em outras palavras, desde o começo, ela já havia andado na frente de todos os outros herdeiros. Vamos voltar para dentro da sala, o vento está se tornando mais e mais poderoso, disse Garcia. Seu palácio estava localizado no Porto de Águas Azuis, acima do Porto Natural. O prédio em forma de torre parecia ser um protetor estacionado acima da costa. No topo da torre havia um terraço circular, com um campo de visão desobstruído, era possível ter uma visão panorâmica de todo o porto, vendo o ir e vir dos navios mercantes. Hoje, após sua operação de 5 anos, o plano de negócios no porto de Água Limpa já começava a tomar forma, a cada 6 meses seria lançada uma barca. Além disso, ela já havia obtido a confiança do povo. Enquanto a terceira princesa parecia estar de bom humor, Ryan hesitantemente levantou sua maior dúvida, que o assombra há meses. Sua Alteza, há uma coisa que eu não entendo. Ele disse quando fechou a porta, deixando o rugido da brisa do mar lá fora. Você pode falar, ela assentiu enquanto sorria. Como você poderia ter previsto tudo isso, antes mesmo que o rei anunciasse a ordem do rei? Ele também achara que seria impossível que seu pai Wimbledon III mencionasse isso a ela antecipadamente, mas mesmo depois de ter pensado cuidadosamente importa mais ele ainda não tinha chegado a uma conclusão. Todos sabiam que o segundo príncipe era o herdeiro que o rei mais valorizava, a ordem do rei havia sido estabelecida para ele. Esse ponto podia ser visto por todos, já que o segundo príncipe tinha conseguido Valência como feudo. Ela poderia ter adivinhado tudo isso por conta própria, além disso, já tendo começado há 5 anos planejando seu plano. Deus, ela tinha apenas 18 anos. Prevista? Ela mostrou um olhar engraçado, você me leva para uma bruxa. Eu não tenho esse tipo de habilidade. Mas... Além disso, não sabia que meu pai declararia a luta pela ordem do rei, abrindo caminho para seu estimado segundo filho. Na verdade, não existe conexão entre o esforço pela ordem do rei e meu plano. Não houve relacionamento.
Quando Ryan de repente se deu conta desse aspecto, sua boca ficou mais larga e mais larga. Vendo a expressão de descrença no rosto de Ryan, Garcia sorriu. Não me diga que eu deveria ter esperado pelo meu pai, para primeiro me dizer que eu deveria lutar pelo trono, eu teria então a capacidade de lutar pelo trono. Da mesma forma, seria realmente no final quem governaria sua cidade, o melhor seria aquele que se sentaria no trono de Greycastle. Achei que você entendia meu plano quando viu a frota da Vela Negra. Então essa é a razão, Ryan murmurou, sua frota não é apenas para a Batalha do Trono. Esta frota pertencente aos terceiros príncipes poderia mudar as velas depois de deixar o porto, roubando os navios de outras cidades e países. Da mesma forma, os príncipes terceiros encorajaram as pessoas a sair para o mar, para participar de sua frota da Vela Negra. Ela prometeu, todo o saque se tornaria propriedade do capitão do navio, o porto de Água Clara nunca cobrava nenhum imposto para esse lucro. Este movimento traria a sua enorme riqueza, então desta vez ela simplesmente ordenou que a frota da Vela Negra navegasse direto para o sul, para saquear qualquer navio que passasse pelo Cabo Interminável, assim como as pessoas do sul de Chamin. E essas medidas não eram apenas por dinheiro. Ela não levou a riqueza saqueada para construir cidades ou expandir o comércio de terras, ela apenas investiu de volta no quintal e continuou a construir mais navios. Nos últimos anos, ela ganhou um grande número de marinheiros experientes e ferozes guerreiros, e também abraçou os corações e mentes das pessoas. Se ela não pudesse continuar a governar, todos aqueles que participaram na pilhagem dos navios e aldeias também seria enviado para a forca. O melhor governo do seu território terminaria no trono de Greycastle. Não, Ryan agora sabia que, para poder sentar no trono, ela precisaria possuir numerosos navios de guerra e soldados, então ela poderia seguir o rio Swan, até estendendo a mão para pressionar a cidade da colheita dourada. Você sabia que seria designado para o porto de Águas Claras. Isso, ao contrário do que alguém poderia pensar que era inesperado, um acordo para aumentar o valor de negócios deste lugar, Garcia deu de ombros, originalmente era um pagamento para a igreja que tentou me enganar. Relacionado com a igreja. Vendo o seu homólogo não disse mais nada, Ryan também não se atreveu a questionar mais. Mas ele sabia que, mesmo que Garcia não tivesse chegado a Port of Clearwater, este lugar ainda teria seguido sua vontade e se movido de acordo com a direção desejada. Colocando esses assuntos de lado, ela se serviu de uma xícara de chá preto. O pequeno truque de antes parece ter falhado. Ah, sim, Ryan, que apressadamente recuperou seus pensamentos, respondeu, só há notícias vindo da fronteira, eles relataram que as pílulas falharam. Não há notícias dos outros lugares. Nenhuma notícia deveria significar que eles foram mortos pelos meus irmãos, nada para se surpreender. Originalmente eram peças de xadrez que tinham sido facilmente arranjadas, apenas para serem usadas no meio tempo. No entanto, ela mudou de assunto que outras peças falhem é normal, mas eu não acho que meu quarto irmão ainda estaria sã e salva. Para falar a verdade, estou um pouco desapontado. Kingfisher disse na mensagem secreta, que o príncipe certamente comeu, mas... Um fracasso ainda é um fracasso, eu não quero ouvir nenhuma desculpa, Garcia interrompeu, logo será a vez dos meses dos demônios. Nosso irmão adorável terá que ir em busca de refúgio na fortaleza de Longsung, certo? Quando chega o momento em que as bestas demoníacas invadem, temo que ele precise ficar por um longo tempo dentro da fortaleza. Escreva para ela, diga a ela para aproveitar esta oportunidade. Eu gostaria de ver se a deusa da fortuna permanecerá ao lado do quarto irmão novamente. Sim, Sua Majestade. Você vai em frente, Garcia acenou com a mão, quando Ryan estava prestes a sair, a princesa chamou-o mais uma vez. Ah, sim. Parece que me lembro de que a pílula foi comprada de um mestre alquimista, não foi? Ryan assentiu. O que ele disse naquela época? A pílula será incolor, sem gosto e derreterá dentro da água, se entrar na boca será incurável, uma morte garantida, foram suas mais recentes realizações alquímicas, certo? Garcia bocejou, enforqueou. Capítulo 12 Disparo. Roland ficou ao lado do forno no quintal, esperando o primeiro lote de cimento sendo lançado. A casa de tijolos que ele projetara para a produção de cimento tinha 15 metros de comprimento e 4 de largura. A frente e as costas tinham uma porta, a porta da frente era tão espaçosa quanto possível, para que as pessoas pudessem transportar facilmente materiais para dentro da casa. Em vez disso, a porta dos fundos tinha apenas uma pessoa de largura, o único uso era deixar Ana secretamente entrar na sala de tiro. Portanto, ele também construiu um muro ao redor da casa, os arranjos de importação e exportação eram guardados por cavaleiros, eles eram homens de carter, a lealdade era indubitável. O processo de produção de cimento foi muito simples. Primeiro, o calcário seria triturado em pó, depois misturado com argila, pó de ferro e depois seria calcinado com um método seco ou úmido. Pode ser usado após a moagem final com gesso. As matérias-primas eram muito comuns, somente o ferro poderia ser difícil de obter e armazenar em grande número, o fato crítico está no processo de atingir a temperatura correta da calcina. A Roland não se lembrava da temperatura específica necessária para produzir o cimento, mesmo que ele se lembrasse disso, ele não tinha a possibilidade de medir e controlar a temperatura, fosse um detector de infravermelho ou uma pistola de medição de temperatura termopar que não estavam disponíveis. A produção do cimento inúmeras vezes mais complexa. Ele só sabia que a temperatura era quase semelhante ao ponto de fusão do ferro, e o processo de calcinação era também uma dificuldade na produção de cimento.
Na era da tecnologia de fundição menos avançada, manter a temperatura do forno tem sido um problema para todas as pessoas. A perda de calor de um forno aberto comum era muito grande, era difícil manter a temperatura a 1200 graus. Mas ele também precisaria de um forno de alta temperatura, ele teria que descobrir como fazer tijolos refratários. O tradicional alto forno de ferro seria forçado a ponto de derreter, a temperatura pode estar de acordo com o padrão, mas a câmara estreita era pequena para a calcinação do cimento. Roland receava que o tempo até os meses dos demônios não fosse suficiente. Portanto, o design de Roland para o forno não tinha medidas de aquecimento, ele simplesmente confiava em Anna. A partícula quebrada de calcário e argila foi misturada com água em uma pasta, que foi espalhada uniformemente dentro do forno. Então os cavaleiros trancaram a porta e se afastaram. Anna entrou pela porta dos fundos, seu fogo assou a lama da terra até derreter junto com o pó de ferro. Roland estava um pouco inquieto, este foi seu primeiro passo para melhorar a fronteira. Se ele não conseguisse produzir cimento, construir uma parede dentro de 3 meses seria conversa vazia. Sem a parede, não haveria pessoas dispostas a ficar neste lugar. Seja na vida real ou na literatura fictícia, se você quiser progredir, uma base estável é essencial. Sua Alteza, este tipo de produto pode realmente manter as pedras juntas. Carter, que estava ao lado do quarto príncipe, perguntou. Embora o príncipe lhe dissesse que esses eram os últimos resultados de pesquisa dos alquimistas de Graicastle, ele ainda estava cético. Afinal, essas pessoas realmente não fizeram nenhum produto útil. Quem sabe? De qualquer forma, eles disseram que iria. Roland estendeu as mãos. O mundo da alquimia e astrologia eram conhecidos como a arte sábia. No continente, essas profissões eram muito populares. Em geral, a família real desenvolveria seus próprios alquimistas e astrólogos, para refinar e predizer o destino. Para as pessoas comuns, esses estudos eram muito elegantes. Em vista disso, Roland naturalmente estabeleceu a fonte de formulações de cimento para a cabeça alquímica. Quanto ao cavaleiro-chefe, ele não importava. Através da janela eles puderam ver a chama gradualmente parada para queimar, parecia que a calcinação estava feita. Quando Roland se levantou e foi olhar, Carter foi expulso do jardim, então ele esperou sozinho na frente da porta dos fundos pelo tijolo. Os portões se abriram e Anna saiu. A primeira coisa que Roland fez foi colocar uma túnica sobre ela e trouxe-lhe um copo de água. Como vai você? O rosto da bruxa estava cheio de poeira, devido ao sistema de processamento úmido a quantidade de poeira era baixa, mas o ar quente necessário para a calcinação produzia ainda um pouco de poeira. Ela não estava usando uma máscara, ficando dentro de mais de 10 minutos não era obviamente muito confortável. Ela tossiu e assentiu, a lama já se transformou em pó. Roland esperou até que a temperatura no forno caísse o suficiente, ainda assim ele enrolou uma toalha molhada em volta da cabeça, pegou a pá e entrou pela porta dos fundos. Ele foi instantaneamente cercado pelo ar quente, por algum tempo ele sentiu que era difícil respirar, a pele em suas mãos foi assada imediatamente. Felizmente, levar uma pá de pó não levou muito tempo, caso contrário, ficar por alguns minutos nesse ambiente causaria um choque de alta temperatura. É isso que você queria? Perguntou Anna, que agora usava a roupa de bruxa. Parece muito com isso. Roland estendeu o pó fino no chão, usando o dedo para sentir a temperatura, para saber definitivamente, precisaremos testá-lo. Qual é o uso disso? É para construir casas ou consertar pontes e estradas, pode ser usado em muitos outros lugares também. Se for bem sucedido, mais tarde as pessoas não terão medo do vento, ou que suas casas poderiam ser destruídas, pelo frio, chuva ou neve. Com a outra mão ele deu um tapinha na cabeça da garota e isso só foi possível graças ao seu habilidade. Anna abaixou a cabeça, Roland não sabia se era ou não uma ilusão, mas sentiu que a respiração da garota acelerou depois que ele deu um tapinha nela. De acordo com a teoria, é importante acionar os materiais triturados junto com o gesso, com isso seria possível ajustar o tempo de endurecimento. Mas agora seria desnecessário pensar muito. Depois de um breve intervalo Roland pegou a pá novamente e pegou mais, então ele ligou para Carter, que estava do lado de fora do pátio, deixando-o preparar 3 misturas diferentes do pó com a areia. Argamassa de cimento. O cavaleiro-chefe completamente não se importava com este trabalho manual. Para ele, fazer esse tipo de matéria era muitas vezes melhor do que as lutas substitutas por Sua Alteza, quando ele entrou em uma briga com outros jovens lords enquanto ele estava em uma excursão com jovens senhoras, prostitutas, em Graicastle. Porque na matéria-prima não foi adicionado qualquer pó de ferro, a cor e brilho que saiu foram mais leves do que a média, parecendo cinza-cinza. Roland espalhou a argamassa em um tijolo e depois colocou outro tijolo sobre ele. O tempo de solidificação do cimento seria em torno de 4 horas, mas levando em conta a pré-produção de instabilidade, ele pretendia simplesmente esperar até amanhã para ver os resultados. No segundo dia, de manhã cedo, Roland, Carter e Anna correram apressadamente para o local de tiro no quintal. Quando ele abriu a porta, viu que o cimento tinha a aparência da condição de solidificação, os 2 pedaços de tijolo estavam firmemente unidos. A consolidação parecia ser irregular, em alguns lugares apareceu geada. Roland se abaixou, raspando a geada excitada, tentando pressionar o dedo no cimento endurecido. O toque fez seu coração se sentir satisfeito. A superfície de cimento era sólida, completamente diferente do toque da terra batida, a saber, o uso da unha açucata não deixou vestígios. Carter repetiu a ação do quarto príncipe, tentando mover a rocha, mas ele também não teve sucesso.
Ele mesmo resolutamente chutou contra o lado com o pé, até que a conexão entre o cimento e a terra quebrou, mas os dois pedaços de tijolos ainda estavam firmemente unidos. Finalmente, ele balançou o cabo de sua espada contra o tijolo, mas apenas um pequeno pedaço em uma esquina se quebrou. Esse é o efeito do cimento, Carter imediatamente percebeu seu papel, é incrível. Ontem também poderia fluir como uma vela derretida, apenas uma noite depois, é como uma rocha. Com este tipo de material, com este edifício, a muralha da cidade seria muito mais rápida. Enquanto tivermos pedras suficientes, poderemos até construir um muro ao redor da fronteira em 5 anos. Qual é o uso disso? Roland não aceitou como a maneira correta, a parede alta seria incapaz de impedir qualquer inimigo que vem de dentro. Eu preferiria transformar as antigas casas de madeira da cidade fronteiriça em salas de concreto sólidas, para que meu povo não precise mais se preocupar com um desastre natural que as torne desabrigadas. O cavaleiro-chefe ficou sem fala, ele realmente não esperava que o quarto príncipe com todos os tipos de maus hábitos dissesse isso. No futuro, você verá, Roland se reafirmou mais uma vez sobre a importância da estrada que percorreria, com relação às numerosas batalhas de que precisava para lutar, a ciência e a tecnologia foram a primeira capacidade de produção. E aqui, a bruxa foi a primeira produtividade. TN, esta imagem iria encurtar o capítulo muito XD. Capítulo 13 Muralha da cidade. Logo a produção de cimento ficou no caminho certo, a fim de permitir a Ana uma quantidade suficiente de descanso, o forno era usado apenas 2 a 3 vezes por dia. Para obter o máximo de cada processo de calcinação, eles precisavam obter mais matérias-primas. Para isso, Roland mais uma vez emitiu ordens para recrutar mais trabalhadores, até que seus números atuais fossem duplicados. Mas ele também sabia que não podia confiar apenas em Ana para fazer o disparo. As pessoas que trabalhavam a longo prazo em um ambiente empoeirado acabavam adoecendo. Além disso, uma vez que a escala de produção futura aumentasse, Ana sozinha não seria suficiente para satisfazer a demanda. As bruxas não devem ser usadas como consumíveis. Em vez disso, devem servir como um motor para promover o desenvolvimento da civilização. Embora Roland já estivesse ciente desse fato, no momento, ele só poderia investir toda a sua energia e mão de obra na construção da muralha da cidade. Afinal, se eles não conseguissem deter as bestas demoníacas, tudo o mais se tornaria sem importância. Escavar a fundação para a colocação da muralha da cidade já havia começado, a fim de conectar a encosta norte com o rio Shisui para aumentar a velocidade de produção, ele assumiu pessoalmente o projeto geral. Ele cavou a primeira pá de terra com as próprias mãos na frente das massas chocadas de espectadores ao redor. Roland pensou que depois que o problema com o cimento fosse resolvido, construir a muralha da cidade seria fácil e relaxante. Mas ele logo descobriu que sua experiência anterior em engenharia não era suficiente para entender uma palavra do projeto. Quão profunda e larga foi a fundação? Como resolver as diferentes alturas das seções? Como garantir que os mais de 600 metros de comprimento fossem construídos em linha reta? Ele já havia visto a construção de uma estrada por um grupo de jovens. Eles estavam olhando para uma escala em seus instrumentos de medida, foi chamado de teodolito e nível, certo? Mas ambas as ferramentas não existiam aqui. Como desafortunado engenheiro mecânico, embora Roland e o engenheiro civil vizinho fossem chamados os dois cães de engenharia, o conteúdo que eles estavam realmente aprendendo era de polos separados. Dos artesãos de barro que ele contratou, ninguém jamais esteve envolvido na construção de grandes projetos, pode até ser dito que seu próprio entendimento era melhor do que o deles. Portanto, a construção da parede começou bem devagar, demorou uma semana inteira para escavar apenas metade da base de que precisavam. Uma vez que um projeto saiu do controle, seria difícil dizer como seria o produto final. Por exemplo, essa fundação cavada que era difícil de cavar saiu como um sulco raso, em vez da fundação da parede. É mais adequado para ser chamado de vala de drenagem. Apesar das descrições de Roland, a largura que eles escavaram era mais ou menos individualizada. Assim, a largura ficou claramente fora de forma, tornando-se cada vez mais estreita. Enquanto estava de pé à distância, a fundação praticamente se assemelhava a uma cobra curvada e retorcida. Mesmo assim, Roland não estava disposto a interromper o projeto. Com pouco mais do que a escavação em sua mente, contanto que não fosse a hora do disparo, que era o trabalho de Ana, ele permaneceria na encosta norte pelo resto do dia. Ajustando a direção da extensão do poço a olho nu, movendo-se lentamente para frente. Simultaneamente, ele também dobrou a recompensa por alistar artesãos de pedra. Felizmente, essa situação não durou muito. Quando Roland preparava o cesto calcinação de cimento, Barov, o ministro assistente, informou que um pedreiro respondeu ao recrutamento. Foi dito que ele era um ex-membro da guilda pedreiro. As pessoas que estavam esperando por uma audiência já haviam sido levadas para o lado de fora do salão. Quando recebeu essa informação, quase explodiu de alegria. Em suas lembranças, a guilda Graicastli era uma organização famosa, até o quarto príncipe ouvira seu nome. Mas no final, devido a um erro de construção, eles foram ordenados a se separarem. Mas como podemos terminar isso sem a ajuda de pedreiros? Leve-o, Roland colocou uma expressão calma e assentiu. Ele originalmente queria dizer a Ana que ela deveria ir embora, mas depois achou que não seria um problema. Bordertown tinha mais de 2.000 pessoas, muito poucas tinham visto a verdadeira face da bruxa.
Além disso, seu olhar agora, em um vestido novo e bizarro, e sua aparência antes, quando ela sinceramente cortejava a morte, quando ela não era o seu eu habitual, era um mundo à parte. Ele estimou que, mesmo que ela fosse vista, ela não seria reconhecida. Carvan Bart sentiu-se inquieto quando foi conduzido ao pátio pelo cavaleiro. Ele pretendia informar Sua Alteza, que esta época do ano era inadequada para realizar um projeto de grande escala. Depois de adquirir a confiança de Sua Alteza, ele poderia mudar lentamente a visão do príncipe sobre as bruxas. Nos rumores de que Sua Alteza agia sempre selvagem, o que ele deveria fazer quando parecia que ele obteria o resultado contrário de seu conselho. Com seus pensamentos em um turbilhão quando ele se curvou, quando ele levantou a cabeça novamente, ele parou de repente e olhou fixamente. A garota ao lado de Sua Alteza parecia tão familiar, ele sentiu que estava sonhando. Cara esfregou os olhos, depois olhou mais uma vez, não pôde deixar de gritar. Ana. O coração de Roland parou por um instante. Como isso foi possível? Ele só queria contratar um artesão, mas quem poderia saber que o artesão também era vizinho da bruxa? Ele poderia dizer que o outro estava absolutamente familiarizado com Ana, senão, seria impossível reconhecê-la imediatamente. Ele olhou para Carter. O cavaleiro-chefe entendeu a dica, ele imediatamente puxou o trinco, bloqueando a única saída. Venerável, professor. A reação de Ana deixou o espírito de Roland circular por um tempo antes de ele voltar a completar a consciência. Professor. É realmente você, Ana, eu. Cara apenas sentiu a órbita dos olhos se aquecer, e então havia algo fluindo para baixo. Ele se ajoelhou sem poder no chão, constantemente repetindo, me desculpe, muito bom, também, bem. Depois que Carvan Bart conseguiu acalmar seu humor, ele se levantou lentamente e depois se inclinou mais uma vez para prestar homenagem a Roland novamente. Sinto muito, Sua Alteza, esqueci minhas maneiras. Isso, no final, o que está acontecendo? Você não é um pedreiro. Eu costumava ser. Quando Car tinha recuperado um clima calmo, seu discurso tornou-se muito fluente. Sua Alteza não matou Ana. Aquele que foi enforcado no local da execução foi substituto. Estando ciente deste ponto, ele já sabia como progredir mais. Embora não esteja claro porque a outra parte resgatou uma bruxa, mas independentemente disso, mesmo que Sua Alteza quisesse tomá-la como sua concubina, mesmo isso seria muito melhor do que ser crucificado. Isso mostrou que o príncipe não temia que as bruxas fossem a encarnação do mal descrita nos boatos. Ele descreveu suas experiências de viver nesta cidade fronteiriça, desde a época em que fugiu de Graicastle. Inclusive, que ele abrirá uma faculdade aqui e que descobrirá que Nana Pain, uma de suas alunas, também se tornará uma bruxa. Finalmente, ele pediu a Sua Alteza Real, que ele também levaria Nana em seu palácio, para que ela estivesse a salvo da exposição. Ana, que estava ao lado, tinha uma expressão carinhosa no rosto, enquanto escutava o pedido por Nana, mas desde o início até o fim ela nunca disse uma palavra. Mais uma nova bruxa. Isso realmente era importante e uma boa notícia, mas ele parecia lembrar o nome Pain. Quando Roland perguntou calmamente ao ministro assistente, ele ficou sabendo que aquela era, na verdade, uma pequena família aristocrática de Bordertown. Você pode levá-la para me ver, se ela é uma bruxa, eu vou me certificar de que ela não se machuque, Roland prometeu, mas eu não posso tirá-la da família Pain, especialmente quando ela não sofreu qualquer ameaça de sua família material. Além disso, eu resgatando Ana não é o que você pensa. Ele considerou, dizendo a verdade seria melhor, eu preciso de sua ajuda. A ideia de que eles são a força do diabo é absolutamente absurda. Acredito que o poder da bruxa, independentemente de ser bom ou mal, pode ser controlado. Então, Ana, Nana ou qualquer outra bruxa, desde que não quebre nenhuma outra lei, eu não os condenarei à morte. Em seguida, vamos nos voltar para o negócio da cidade. Você participou da construção das muralhas da cidade de Graicastle. O príncipe rapidamente mudou o assunto de volta para as questões de construção. Sim. Cara sentiu. Embora, Sua Alteza o quarto príncipe não se assemelhasse ao seu conhecimento prévio do príncipe, ele não esperava que o príncipe precisasse de uma assistência de bruxa. No entanto, seu desejo de proteger Nana foi aceito, isso foi o suficiente. Bem, vou construir um muro do rio Shisui até o sopé da encosta norte. O objetivo é afastar a invasão da besta demoníaca. A partir de agora este projeto é de sua responsabilidade. Capítulo 14 Habilidade. Sua Alteza, quão alta e larga deve ser a muralha da cidade que você está planejando construir? Deve ter pelo menos 5 metros de altura, 2,5 metros de largura, permitindo que 4 homens avancem lado a lado. Roland teve que acenar para dentro, os profissionais realmente não eram os mesmos. Eles primeiro perguntariam sobre os parâmetros técnicos e então determinariam o programa de construção. Assim, seria necessário cavar uma vala para um homem profundo para estabilizar a parte superior da parede. Além disso, para um topo de 6 pés de largura de uma parede alta de 15 pés, a largura na base precisa ser pelo menos dobrada. Car respondeu rapidamente, assim, apenas cavar a trincheira consumirá muita mão de obra. Sua Alteza, se você me der 150 pessoas, eu deveria ser capaz de cavar essa trincheira nos meses anteriores à chegada dos demônios. Uma trincheira não pode deter as feras do mal, respondeu Roland sem compromisso. É verdade, mas se construirmos a parte superior da muralha da cidade com alvenaria de pedra, levaria 3 anos. A fim de parar apenas as feras do mal, você não precisa construir a parede tão alta, aproximadamente 12 pés de altura deve ser o suficiente.
A largura também pode ser reduzida em 1/3, resultando em uma base de 6 pés de largura. Com a escavação simultânea das trincheiras e construção do muro, bem como um aumento dos trabalhadores para 200. Assim, eu poderia terminar em janeiro do próximo ano, antes da chegada dos demônios. Carr fez uma pausa, depois disse, por favor, me perdoe, Alteza, esta não é uma boa hora para começar. No caso de a construção da parede não chegar a tempo, mesmo que as trincheiras tenham sido cavadas bem, elas perderão sua forma original depois da chuva e da neve durante o inverno. Quando você retornar, em vez de terminá-lo, você precisaria gastar mais tempo e mão de obra apenas para limpar a vala de amolecimento, escavando e aprofundando mais uma vez. Diga, no caso de apenas construirmos a parede de 3 metros de altura e 4 de largura, quanto tempo você precisaria cavar as trincheiras? Deve ser concluído dentro de 1 mês e meio, respondeu Carr. Então, faça isso de acordo com esse plano, abrindo e perfurando ao mesmo tempo, para que tenhamos sucesso 1 mês antes da chegada das feras demoníacas. Roland acenou com a mão, interrompendo Carr. Eu sei o que lhe diz respeito, mas leve em consideração. Uma olhada nisso, este é o trabalho mais recente da oficina alquímica de Graicastle. Naturalmente, ele não teve tempo para permitir que o pedreiro visse o processo de colagem. Em vez disso, ele mostrou a ele 2 tijolos, colados juntos de antes. Felizmente, quando o príncipe falou, quase ninguém se atreveu a interrogá-lo. Quando Carr ouviu que esse cimento adesivo alquímico pode se transformar de um líquido em uma forma sólida durante a noite, além disso, ele veio com um efeito de adesão altíssimo, seu rosto expôs seu incrível choque. Como pedreiro que dedicara metade de sua vida ao seu trabalho, ele podia naturalmente reconhecer quão grande era essa invenção. Além da encadernação em pedra, o fato mais importante era que era possível moldar livremente sua figura. Isso não seria equivalente a não precisar mais de um segundo processo de corte e polimento, sendo adequado para qualquer pedra frouxamente moldada. O estágio de processamento demorado pode ser abandonado, e a taxa de construção de qualquer edifício seria elevada a um nível totalmente novo. Isso só foi emocionante o suficiente. Roland olhou para a expressão no rosto de Carr com satisfação e mais uma vez perguntou, o que você acha que serão 3 meses suficientes? A voz de Carr Van Bart estremeceu um pouco, se você está certo, não, quero dizer. Se a oficina alquímica descreveu o assunto corretamente, eu estou disposto a tentar. Muito bom, vou deixar as pessoas resumirem as informações detalhadas do cimento para você. Se ainda houver outras necessidades para discuti-lo, então fique à vontade para conversar com meu ministro assistente, Roland Hill, Sr. Carr. A partir de agora, você será o chefe do escritório dos funcionários. No dia seguinte, Roland viu Nana à tarde. A menina olhou fixamente para Ana, segurando as roupas por um longo tempo, antes de dizer, eu já estou morta. A primeira vez que Roland a viu, ele teve que admitir que o poder da bruxa não só lhes dava a capacidade de usar magia. Até certo ponto, também mudou sua aparência e temperamento. Ela e Ana eram tipos muito diferentes, mas ambos tinham um charme único. Esse sentimento não tinha nada a ver com a idade e também não estava relacionado à situação deles. Mesmo quando Ana estava na prisão, esperando por sua sentença de morte, o brilho que ela emitia ainda continuava inabalável. Ele procurou em toda a sua memória, se era uma dama nobre com uma educação muito boa ou um andador de rua em Graicastle, nem emitia uma aura dessas. Se alguém insistisse em descrevê-lo, eles comparavam com uma bruxa, era como se as bruxas fossem as cores de uma fotografia em preto e branco. Ela foi trazida por Carr Van Bart, que depois se aposentou com tato, deixando apenas Roland, Ana e Nana no quintal. Você não está morta, Ana também está viva e bem, Roland teve que segurar um sorriso. Eu sou o 4º príncipe Roland Wimbledon, e você está? Eu sou Nana Pain. Quando a menininha ouviu que ela mesma não morreu, sua expressão se tornou viva novamente. Ela correu direto para o lado de Ana, começando a tagarelar com ela, despreocupada, desconsiderando a identidade do príncipe Roland Wimbledon. Roland naturalmente não se importava com o que uma garota de 14 a 15 anos tinha a dizer. Em vez disso, ele se apoiou na mesa redonda e se serviu de cerveja, apreciando o comportamento do dia a dia do lado. Ana estava claramente um pouco mais calma. No tempo em que Nana diria mais de 10 sentenças, Ana diria uma. Dito isto, enquanto Ana tinha apenas 17 anos, ela já exalava uma sensação de irmã mais velha. Roland não pôde deixar de pensar, quando ela crescer, como ela se tornará excelente. Quando a fala de Nana diminuiu, ele tossiu, abriu a boca e perguntou, Senhorita Pain, ouvi do seu professor que você despertou como uma bruxa. Em comparação com a grande maioria das pessoas que usaram a palavra Falan quando se tornou uma bruxa, Roland preferiu o termo despertar. Ele não era ingênuo o suficiente para pensar que todas as bruxas eram brancas e imaculadas, pessoas que já tinham uma personalidade malévola só criariam uma destruição maior. O mesmo acontece com as armas, elas podem produzir violência, mas também podem ser usadas para resistir à violência. O ponto crucial é a pessoa que segura a arma. Talvez a propaganda da igreja dos massacres causados por bruxas fosse baseada nos fatos, mas usar isso como prova de que toda a comunidade de bruxas era culpada era a maior das injustiças. O rosto de Nana endureceu novamente, ela sussurrou, você vai me enforcar. Não, claro que não, a forca é para criminosos hediondos. Você não é uma e a senhorita Ana também não é uma, então não se preocupe com isso. Ela respirou fundo e assentiu, eu não tenho certeza. A professora disse que as bruxas foram coagidas pelo diabo e depois conseguiram alguns poderes malignos.
Se posso ser possuído. Além disso, nunca vi o diabo. Quando você descobriu que você mesmo se tornou diferente? Há cerca de uma semana, Nana murmurou, vi um pássaro com uma perna quebrada e queria ajudar. De repente, senti algo saindo das minhas mãos. Havia coisas fluindo. Roland perguntou, o que aconteceu então? De repente, cercou o pássaro como uma bolha pegajosa de água, a cabeça de Nana inclinou-se quando recordando isso, então a perna do pássaro foi curada. Ela tem o poder de curar. O coração de Roland começou a correr, ele estava muito claro o que essa habilidade significaria. Com a ausência de antibióticos, não havia medicina moderna, pessoas com traumas ou infecções provavelmente encontrariam a morte nessas idades. Como tal, a cicatrização rápida de feridas foi quase o equivalente a salvar muitas vidas. Essa habilidade é muito limitada em promover o progresso da civilização como um todo, mas tem um significado surpreendente para uma vida individual. Ele imediatamente foi até a porta, procurando por um cavaleiro para trazer um frango vivo. Se pudesse ser provado que o que ela disse era verdade, ele poderia usar isso como uma fonte para mudar a visão da cidade fronteiriça das bruxas, acabando com a atual situação de perseguição impiedosa. Capítulo 15 Lisonjeando-se. Vendo o cavaleiro aceitar sua ordem e sair, Roland voltou para a mesa. Você pode curar pequenos animais, então por que você acha que as bruxas são más? A professora disse que as bruxas podem fazer o que as pessoas comuns não podem fazer e às vezes pode não parecer ruim, mas isso seria apenas uma armadilha, preparada pelo diabo para tentar mais pessoas. A garota parou de falar. Eu realmente não vi o diabo, eu juro. Claro que você não o viu, é apenas mentira da igreja, seu professor também foi enganado por eles. Roland acalmou. A igreja mente. O queixo de Nana caiu, por quê? Roland balançou a cabeça, sem dar explicações. Mesmo que ele explicasse, eles não entenderiam. Antes que uma civilização se desenvolva até certo ponto, esse tipo de coisa estranha sempre aconteceu sempre. Mesmo quando ninguém se beneficiava disso, as pessoas automaticamente contribuíam com desastres naturais, desastres provocados pelo homem ou fenômenos incompreensíveis como um produto controlado por alguém por trás das cortinas. Do ponto de vista histórico, esse era um pedregulho que a maioria das mulheres tinha que carregar nas costas deles. E neste mundo, as bruxas que possuíam um poder viável de origem desconhecida se tornaram um alvo fácil para a igreja. Pensando nisso, era absolutamente impossível para a igreja ignorar esse tipo de aparições extraordinárias, não importa o que. Eles teriam que conferir todas as bruxas como santos, nomeando seus poderes como o dom de Deus, ou matar todas as bruxas, afirmando que elas eram o porta-voz do diabo. No entanto, uma vez que você escolher a primeira, a majestade do monoteísmo receberia um duro golpe, assim que uma bruxa que não pertencesse à igreja emergisse. No caso de todas as religiões acreditarem que outros deuses rotulam as bruxas como santos, todas elas seriam pessoas escolhidas por Deus, e então, cujo Deus seria o único Deus verdadeiro. O politeísmo só poderia existir na premissa de que todos os deuses realmente existem, capazes de se restringir mutuamente. Já que Deus era inexistente, isso era toda a porcaria simbólica que alguém criou ao fugir da boca deles, então por que permitir que o lado oposto existisse e compartilhasse este mundo com eles? Então, qualquer um reivindicaria seu Deus como o verdadeiro Deus e acreditaria no monoteísmo. E quando chegou a um membro de outra religião, havia apenas um caminho a percorrer, a liquidação. No final, eles só podiam escolher a última opção, para não poupar esforços para matar todas as bruxas. Não havia absolutamente nenhuma relação com o diabo, foi apenas para seus próprios benefícios. Uma galinha viva foi preparada imediatamente pela cozinha do castelo, e então o cavaleiro a carregou pelas asas, enquanto ainda tremulava e chutava em confusão. A próxima coisa fez Nana estupefato. Roland pegou a faca de prata da cintura e mandou o cavaleiro agarrá-la para poder esfaquear o corpo da galinha. Quando o frango foi ferido, Roland permitiu que Nana subisse e tratasse. Depois de curá-lo, outra facada se seguiu. Assim, eles continuaram repetidas vezes. Depois de meio-dia, quando o frango finalmente durou, Roland teve uma compreensão geral da habilidade de Nana. Ela poderia restaurar partes danificadas, incluindo cortes, rasgos, fraturas e contusões. No caso de uma parte estar faltando, como uma perna de frango cortada, ela não poderia fazer crescer uma nova. No entanto, sob o pleno uso de sua habilidade, a garra quebrada pode ser reconectada novamente, permitindo que o corte seja curado. Em última análise, ela não poderia reverter a morte, uma vez que as galinhas morreram, seu tratamento foi ineficaz. Durante todo o curso do tratamento, Roland não viu qualquer vestígio da água pegajosa. Em vez disso, ela simplesmente colocou a mão na ferida da galinha e as feridas se curaram a uma taxa visível a olho nu. Após essa série de testes, o esforço físico de Nana não foi grande, ela estava pelo menos não suando como Ana depois de seu treinamento. Apenas a própria Nana estava insatisfeita, achava que o tratamento do frango era injusto, de tal forma que, no final do experimento, ela arregalou os olhos e fez beicinho para Roland. Bem, não olhe só para lá, venha e coma alguma coisa. Ao vê-la, Roland, sem qualquer opção melhor, teve que chamar o chá da tarde para desviar sua atenção. Este movimento já foi testado contra Ana, ele achava que pouquíssimas garotas da idade deles resistiam à tentação de deliciosas sobremesas. Como se viu, a performance de Nana na frente dos doces não foi muito melhor que a do primeiro. Depois de comer o bolo, Roland permitiu que Nana saísse. Ana perguntou, por que você permitiu que ela fosse embora? Assim como eu, ela também é uma bruxa, certo?
Ela ainda tem sua família e, no momento, sua família não descobriu que ela se tornou uma bruxa. Ana sussurrou, é só uma questão de tempo. Certo, mais cedo ou mais tarde, Roland suspirou, então, é um pouco tarde, mas... Você quer ver seu pai? Ela balançou a cabeça, nenhuma oscilação foi vista em seus olhos parecidos com lagos. Parecia que a traição do pai a fizera perder completamente a esperança. Ela não tinha uma família para voltar antes, pelo menos agora ela tinha um amigo. Nana sempre vai voltar, na verdade, eu vou tê-la vir aqui a cada segundo dia para deixá-la praticar sua própria habilidade. Ouvindo isso, ela piscou os olhos e assentiu rapidamente. Você quer voltar para a faculdade de Cara e aprender junto com as outras crianças? Ana não respondeu, mas ele sentiu que podia entender seus pensamentos internos. É improvável que esse tipo de circunstância dure por muito tempo. Enquanto eu estiver aqui, você um dia poderá viver como pessoas normais, em qualquer lugar que vá não haverá ninguém para prendê-lo, muito menos mandá-lo para a forca. Um dia, isso será realidade, disse Roland, enfatizando cada palavra eu prometo. Asterisco. Desde que Cara assumiu o projeto da muralha da cidade, o quarto príncipe Roland se acomodou de repente. Ele passava todas as tardes no jardim do castelo, acompanhado por Ana e Nana. Agora eles não tinham mais necessidade de preparar roupas extras para o treinamento de Ana, mesmo se houvesse chamas saltando em cada um dos seus dedos, ela ainda poderia operá-los habilmente. Agora era improvável que fosse como antes, quando ocorreu um acidente, acendendo o próprio uniforme de bruxa. Nana também mudou suas roupas para o mesmo uniforme de bruxa que Ana usava. No começo ela se sentiu um pouco relutante sobre a prática, mas a sessão do chá da tarde a apaziguou. Vendo as duas bruxas chegarem e passearem em seu quintal, aliviou muito a amargura no coração de Roland. Ocasionalmente, ele ia para a encosta norte, no sopé da montanha, para verificar o progresso na muralha da cidade. Depois de mais de 2 semanas de construção, a muralha já alcançara 100 metros de comprimento. Nessa época em que não existia um teodolito para medir a distância, todos os dias, ao mesmo tempo, Car mandava que os artesãos determinassem a distância e a uniformidade usando as sombras formadas pelo sol com a ajuda de um poste de madeira. Eles construíram uma torre de vigia a cada 10 colunas para estabilizar a muralha da cidade. Tal projeto de construção em grande escala era naturalmente também notado pela nobreza da cidade, mas além de encontrar Barovi e perguntar a ele sobre este projeto, eles não fizeram mais nada como se isso não tivesse nada a ver com eles. Roland não se queixou, uma vez que suas posses estavam em Stroa-Longsung, eles definitivamente não ficariam aqui e o ajudariam a guardar a fronteira. Ele podia até imaginar essas pessoas se unindo e ridicularizando Roland, dizendo que ele havia superestimado suas capacidades. Não só a nobreza percebeu a mudança, mas também os mercadores. Nos anos anteriores, os comerciantes ambulantes compravam peles de animais, mas agora parecia que não havia possibilidade de comprá-las. Um após o outro, começaram a partir e retornar à fortaleza. Naturalmente, a raiva sobre o retorno de mãos vazias foi liberada para Roland. As notícias sobre o projeto de construção do quarto príncipe Roland Wimbledon para repelir as feras demoníacas nos meses dos demônios já haviam se espalhado ao longo do rio Shisui, muitos chamando-o de estúpido e ignorante. Neste ponto, ninguém pensava que ele poderia segurar Bordertown, até a maioria dos moradores não acreditava nisso. Afinal, a impressão que todos receberam do quarto príncipe não incluiu a coragem de lutar. Independentemente do que ele fizesse, no final, ele se refugiaria na fortaleza. Dessa maneira, enquanto todos discutiam sobre ele, Roland deu as boas-vindas ao primeiro inverno depois de cruzar a fronteira.